Olá, agora eu vou falar um pouco sobre os princípios do software de entrada e saída. Bem, começando com os objetivos. Um deles é a independência do dispositivo. O software, a gente deve ser capaz de escrever os programas de forma que qualquer dispositivo de entrada e saída pode acessar, sem ter de especificar o dispositivo antecipadamente. Por exemplo, um programa ele deve saber ler um DVD, um pendrive e outros dispositivos. Meio que fica a cargo do SO cuidar de os problemas causados pelo fato dos dispositivos serem diferentes e esses dispositivos eles podem exigir uma sequência de comandos diferentes e o SO está a cargo disso. É, além disso tem a nomeação uniforme, que o dispositivo ele deve o nome ali ele deve ser o inteiro ou uma cadeia de caracteres e não deve depender do dispositivo. É como se o sistema operacional ele desse ali meio que o nome ao dispositivo. Quando, por exemplo, quando um pendrive ele é inserido ali, ele é endereçado por um caminho. O SR, Asta Backup aqui é um exemplo. Onde pode se inserir outros itens, então você pode inserir um pendrive. E ele vai ter um caminho e um nome. Além disso, tem tratamento de erros, que eles devem ser tratados o mais próximo possível do hardware e que o controlador, se ele descobre um erro de leitura, ele deve tentar corrigir esse erro. Se não conseguir, o driver quem vai lidar com esse erro. Agora um pouco sobre transferências síncronas, que são transferências bloqueantes, versus assíncronas, que são orientadas a interrupções. Temos que ter em mente que a maioria dos dispositivos de entrada e saída são assíncronos. Então, enquanto a CPU está ali realizando uma transferência, ela inicializa a transferência e ela vai fazer outra coisa, até que ocorra uma interrupção e ela volta à tona. Também há a utilização de um buffet. Ele é usado quando o SO ele não sabe exatamente onde colocar as informações que chega do dispositivo, então ele salva o buffet de saída. O SO ele analisa o que está nesse buffet. Também há dispositivos que são compartilhados e outros que são dedicados. Por exemplo, discos eles podem ser usados por muitos usuários ao mesmo tempo, então ele é compartilhado. Já a impressora ela tem que ser dedicada até que ela realize uma determinada tarefa. O sistema operacional deve ser capaz de lidar com os dois, os dispositivos compartilhados e os dedicados. Agora um pouco sobre a entrada e saída programada. A CPU ali ela realiza todo o trabalho. E um exemplo de entrada e saída programada é esse a seguir, que o usuário ele tenta imprimir uma cadeia de caracteres, 8 caracteres na impressora. Primeiro o software ele monta essa cadeia de caracteres e coloca em um buffet ali no espaço do usuário. Depois o processo do usuário ele então requisita a impressora para fazer uma escrita, fazendo uma chamada de sistema para abrir a impressora. Depois de ter a impressora, o processo faz uma chamada de sistema dizendo ao sistema operacional para imprimir a cadeia de caracteres na impressora. O SO ele copia a cadeia de caracteres do buffet para um vetor no espaço do núcleo. Depois o SO ele copia o primeiro caractere para o registrador de dados da impressora. A impressora ela possui um registrador de status que diz quando ela está disponível ou não. E aí a impressora ela vai imprimindo caractere a caractere conforme ali ela fica disponível. Aqui é uma imagem com um exemplo de estágios de uma impressão. Aqui tem o espaço do usuário, tem a cadeia a ser impressa e tem o espaço do núcleo. Aí aqui tem o próximo caractere a ser imprimido, tipo assim, imprimiu A, depois vai o B e assim por diante. Aqui é a página impressa, já está com o caractere A, então o próximo é o B mesmo.
E aqui já está com A e B e depois é o C. Isso é o que a impressora faz. E é sobre entrada e saída programada, que é um após o outro. As ações seguidas pelo sistema operacional, então, são descritas aqui nessa figura 5.8. A entrada e saída programada ela faz com que o sistema operacional ele fique verificando constantemente para saber se o dispositivo está pronto para aceitar outro caractere após a saída de um. Isso é chamado de espera ocupada ou pooling, meio que segura a CPU o tempo todo até que a entrada e saída tenha sido feita. Agora um pouco sobre entrada e saída orientada a interrupções. Tem que considerar o caso de uma impressora que ela não armazena caracteres, mas ela imprime à medida que eles chegam. Para imprimir os caracteres, o caractere precisa estar no registrador da impressora. Se a impressora ela demora para imprimir, a CPU ela vai estar ali ocupada enquanto espera para realizar toda a impressão. Para evitar que isso aconteça, dá para realizar um chaveamento de contexto ali. A maneira de permitir que a CPU ela faça outra coisa enquanto ela espera que a impressora fique pronta é ali usar uma interrupção. No momento em que o caractere é copiado para a impressora, nesse ponto a CPU ela chama um escalonador e algum outro processo pode ser executado. O trabalho feito durante a chamada de sistema é mostrado na figura 5.9a. Basicamente é o código que ela copia o buffet ali do espaço do usuário, ela habilita interrupções e enquanto a impressora não tiver estado pronto, ela não coloca outra coisa para ser feito. E depois o método final que ele agenda o próximo caractere. Quando a impressora ela imprimiu o caractere que estava pronto para imprimir e está pronto para imprimir outro, ela gera uma interrupção, parando o processo atual e salvando seu status. O código simples que faz isso é mostrado aqui na figura anterior, 5.b. Ela pode bloquear ou não. Agora sobre entrada e saída usando o DMA. Tem que ter em mente que as interrupções elas levam tempo, então é uma desvantagem dos modelos anteriores. Uma solução ao desperdício de tempo é usar o acesso direto à memória, que é a ADMA. A ADMA ela passaria ali os caracteres para a impressora sem a CPU precisar se incomodar. Então o DMA executa a entrada e saída programada, realizando todo o trabalho em vez da CPU principal. Talvez uma desvantagem seja que exige o hardware especial de DMA, mas aí deixa a CPU livre, que é um bônus. Outra desvantagem também pode ser que o DMA ele é mais lento que a CPU, mas na maioria das vezes ele vale a pena.